Que porventura ainda não casou, levante a mão. Namorado, noivo, levanta aí a mão assim. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E preste atenção no que eu vou dizer. Você está num dos lugares mais importantes da sua vida, porque você ainda não casou. Ou seja, isso dá tempo de você dizer não, não quero, chega, basta. Quem aqui já casou, levante a mão. Para vocês já era. Casamento não tem rota de fuga. Casamento não tem saída de emergência. Eu vou explicar isso aqui para vocês hoje. Mas, vamos lá. O que é o casamento? Na verdade, uma definição minha para casamento é um momento marcante onde dois universos se chocam. Um dos primeiros livros que li para falar de família, quando comecei a desconfiar que era isso que Deus estava me conduzindo, foi Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Uma literatura que tinha o propósito de falar de planetas diferentes, de pessoas que iriam ter um encontro, uma venusiana e um marciano, e que pautado naquele encontro, naquela visão, eles resolveriam se unir e estabelecer um novo núcleo familiar agora na Terra. Ela com seus valores, com seus hábitos, suas maneiras, e ele com as dele. E quando os universos se chocam, nós precisamos ter muita maturidade. Nós vemos hoje casais se divorciando, mas eu não considero desse ou esse o maior dos males. Para mim, o maior dos males são aquelas pessoas que não se divorciam, de fato. Ali, não vão lá no cartório e assinam um documento, mas são aquelas que vivem juntas, até que a morte os separe, simplesmente porque se sentem desconfortáveis, e não em se separar, mas em mudar para trazer uma novidade de vida para o seu casamento. Hoje muitas pessoas dizem é assim mesmo, mulher é desse jeito, homem é desse jeito, vovó já dizia, mamãe me falou isso, e eu não acredito mais. E o grande problema não é o que nós estamos vivendo, é a lição que estamos oferecendo, porque vivemos num ambiente geracional. Tem uma nova turminha prestando atenção em nós, e pasme vocês, se eu tivesse aqui no encontro de adolescentes e jovens, e perguntassem quantos não querem casar, você pode ter certeza que mais da metade levantaria a mão. E por que você não quer casar? Porque o exemplo que eu tenho de casamento não é dos melhores. Porque a proposta que eu vi meus pais viverem não é das melhores. Então, eu vou optar por não me casar. Então deixa eu falar algumas coisinhas antes de entrar na mensagem. Primeiro, para que você que já está dentro, use as informações como um processo terapêutico para te ajudar. Para você que ainda não casou, use as informações como uma instrução preventiva, para olhar para a piscina e ver se tem água antes de mergulhar. Porque tem gente que pula primeiro, para ver se tem água depois. Aí me pergunta, pastor, o que é que eu fiz? Eu falo, casou. E agora? Hashtag chupa essa manga. Vou fazer o quê? É lógico que eu vou falar de regras, porque na regra, por exemplo, o homem é mais forte que a mulher fisicamente, mas tem exceção.
Na regra, a mulher fala mais do que o homem, mas tem homem que fala mais que a mulher. Lá em casa é assim. Eu sou mais falante, eu sou encrenqueiro, eu sou o perturbador de Israel. Fico futucando. Se eu chegar em casa chateado e falar para minha mulher, não quero conversa, acabou, ela não fala comigo. Se eu chegar em casa e ela falar, não quero conversa, eu falo, o que aconteceu? Fala comigo agora, se abre, eu sou seu amigo, me conta, me diga. E aí o inimigo nem precisa ir, até porque eu já estou lá para fazer o papel. A maioria das pessoas que estão casadas, não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de maneira errada ao lado da pessoa certa. No meu gabinete, eu tenho um baleiro. Sabe o que é baleiro? Aquele negócio que gira assim. Porque quando algum casal chega lá com um problema muito superficial e infantil, eu não dou conselho. Eu dou bala e pirulito. E falo, leva aí, chupa um de morango. E outro de uva, que quando chegar em casa acabou o problema. Há um tempo atrás, me ligaram que um casal ia separar. E eu corri lá para ajudar, fazer uma intervenção. Cheguei lá, ele estava arrumando as coisas. E aí eu falei, o que houve? Ela falou, pastor, ele vai embora, pastor, faz alguma coisa. Ele vai. E ela falou, o pastor está aqui. Lá vem ele. Falei, ô querido, estou indo embora, pastor, chega. Basta. Hoje foi o fim. Eu falei, nossa. O que aconteceu? Nós brigamos. Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, eu só quero saber por que nós brigamos. Aí ele olhou para ela e falou, por que nós brigamos? Ele não sabia. E pior, ela falou, nós brigamos porque aconteceu um negócio aí. Eu falei, é isso que eu quero saber. Que negócio? Eles não sabiam. No final, sabe o que ele falou para mim? Pastor, por que nós estamos brigando não é importante. O importante é que nós estamos brigando. O cara ia embora de casa. E quando ele chegasse lá fora, ele ia falar, por que eu saí mesmo? Você está rindo dele? Dá uma olhada para o céu. Muitas vezes, no final de uma discussão, nós não lembramos nem por que ela começou. Então, quando os dois universos se chocam, querido, é um grande desafio. E nós precisamos estar ferramentados para lidar com isso, porque casamento não é brincadeira. Eu vim te dar algumas notícias boas e também vim te dar algumas ruins. Tá certo? Então, a primeira colisão, ela é de ordem cultural. Me ajude aí, eu sempre brinco com isso. Vamos fazer um café. Como é que faz café? Bota a água para ferver, sim ou não? Bota o pó na água, sim ou não? Sim ou não? Bom, vamos tentar fazer o café de novo, que ele já vai esfriar esse. Bota a água para ferver, sim ou não? Sim. Bota o açúcar na água. Vai dar ruim. Tá ruim de nós fazer o café. Bom, se eu boto a água primeiro, o pó depois, o açúcar na água e passo lá, e no final o que fica pronto? Então qual é o problema? É que no infeliz de um lar, sabe, a megera, aquela senhora que você deixou os filhos hoje, sabe, supervisora do Butantan, lá,
te ensinou a fazer de um jeito e lá o outro aprendeu. E me parece que a imaturidade diz que para um estar certo, o outro precisa estar errado. Por que é que para mim está certo, minha esposa tem que estar errada? Por que é que nós não podemos estar certos em áreas diferentes? Segura a onda, irmão. Já já sua mulher começa a bater. Escute só. Às vezes o grande conflito é: eu estou certo. Não está, quem está certo sou eu. Eu acho maior barato os dois camaradas que vêm na rua e vão entrar na mesma casa bêbado. E aí um olhou para o outro e falou assim: vai, rapaz. O cara falou: o que foi, rapaz? Falou: mora aqui. O outro falou: que mora aqui, rapaz? Tu bebeu? Quem mora aqui sou eu. 32 anos que eu moro aqui. Sabe como eu não sei onde é a minha casa? O outro falou: rapaz, se você botar a mão nesse portão agora, eu te arrebento. Que quem mora aqui sou eu, minha família tradicional aqui desse local. Coloque só. Aí a porta abriu, uma mulher apareceu e falou: bonito, hein? Pai e filho brigando. Os dois moraram lá. Porque tem ocasião que os dois estão certo. Tem ocasião que os dois estão. E tem ocasião que um e o outro está errado. Normalmente esse que está errado, normalmente, é o homem. Por quê? Porque ele nasceu, porque a mãe dele, por qualquer coisa, porque o homem sempre é o real infrator. Então nesse jogo dos universos, você já é um perdedor. Escute só, hábitos. As pessoas têm a maneira, é cultural. Gente, casar já é um grande desafio. Coisa que nós fazemos na época de solteiro, que é cultura, é um hábito, sabe, das pessoas, horários, maneiras de fazer as coisas. Vão aqui, dormir. Gente, pensa num negócio tranquilo, é um solteiro dormir. Por quê? Porque o solteiro dorme como ele quer. Luz acesa, luz apagada, televisão ligada, janela aberta, pelado, vestido, com coberta, cabeça para cima, cabeça para baixo, ventilador. Sim ou não? Casa. Não casa, um quer televisão ligada, outro não quer, um tem problema com escuro. Lá em casa, por exemplo, eu preciso dormir com alguma fonte de luz acesa. Por quê? Porque disse Deus: haja luz. Tem algo de errado em querer luz? Não, que diga o vagalume. Só que eu casei com uma mulher que não gosta de luz, prima da Elvira. Para ela tem que estar tudo apagado. Está errado ou está certo? Isso. E eu que quero luz? Estou errado ou estou certo? É errado uma ova. Eu estou certo. Então o que eu fiz? Botei um ar-condicionado com aquele LEDzinho, pequenininho, quase um perceptivo, ao olho nu, que fica o meu ponto de contato, porque parece que eu estou cego. Quem aqui gosta de dormir com luz acesa, assim, com uma luzinha de fundo? Levanta a mão. Isso, servo de Deus. Quem aqui gosta de tudo escuro, escuro? É isso aí, querido. O inimigo está solto. Não é se está certo ou se está errado. Aí um dia eu voltei de viagem, ela apagou a luz, eu olhei para a parede, eu falei para ela: amor, a luz queimou. Ela falou: não, coloquei um adesivo. Você está rindo? Quem é que gosta de dormir agarradinho? Sim. Levanta a mão. Quem aqui, se botar a mão em tudo, dá uma coceira, um troço esquisito? Levanta a mão aí, por gentileza. Lá em casa isso deu certo, porque nem eu nem ela gostamos. Nós só junta por rolo.
Como o rolo é de tempos em tempos. Terminou, vai para lá, que Deus te abençoe, graça e paz. A paz do Senhor, não sei qual é a sua denominação, nem o seu cumprimento, ok? Você está rindo, mas é sério. Uma vez eu falei com ela que eu vi na televisão, a mulher que deita assim no peito do homem, bonito, né? Falei para ela, deita aqui, menino, o cabelo esquenta. Eu falei, deita lá no travesseiro mesmo, vamos embora, vamos voltar para a vida antiga. Então, hábitos, maneiras, se chocam, horários. Um acorda cedo, outro tarde, um dorme tarde, o outro cedo. Parece coisa de feitiço de Áquila. São coisas que nós precisamos olhar. Como se comunica, como é que fala com o homem, como é que fala com a mulher. O universo masculino, ele é prático. O homem não olha para falar, porque aqui capta quase tudo. Se tem aqui um homem falando um troço sério comigo, provavelmente eu vou estar assim, ó.